Olá, eu estou aqui para apresentar um dos trabalhos que foram desenvolvidos durante a prática da disciplina Laboratório de Sistema de Controle. E basicamente a gente vai estar um pouco falando sobre uns projetos que é o controlador PID à planta de nível. Os integrantes sou eu, né, Hiroto, o Felipe e o João Gabriel. O sumário, basicamente, a gente vai começar com a introdução, falando um pouco aí sobre os equipamentos que a gente utilizou, sobre as nossas simulações, as tecnologias em gerais, né? E também a implementação do PID e outros tópicos que vão ser discutidos durante a apresentação. Introdução ao Elvis. Basicamente, o Elvis é uma plataforma de ensino, né, focada aí para a engenharia, e o principal foco dele é justamente a praticidade que ele tem de conseguir fazer algumas integrações, seja com multímetro, seja com até mesmo questões aí de softwares, como o LabVIEW, que ele consegue ter a conexão e a gente consegue fazer simulações. O LabVIEW, propriamente dito, que basicamente é o nosso ambiente de programação gráfica aí, onde vamos estar desenvolvendo as gerações dos sinais e até mesmo configurando ele. Agora focando um pouquinho mais a respeito das ondas que foram geradas, a gente teve que gerar três tipos de sinais. O primeiro sinal aí foi quadrático, mas terão outras também, que seria a, a nossa senoidal e a triangular também, junto com os harmônicos. Mas voltando aqui com essa questão do sinal quadrática, basicamente a gente configurou, né, aqui nessa plataforma aqui do Elvis, com, com a frequência de 60 Hz, uma amplitude aí de 10 volts pico a pico, a gente não teve uma tensão offset. Ela começa com a frequência de 100 Hz, vai até 1K e com esses passos aí de 100 Hz. Aí na imagem ao lado está a questão do LabVIEW, onde a gente tem a nossa onda pelo osciloscópio. E o mesmo também acontece aí com a nossa geração de onda triangular. A gente tem a frequência de 60 Hz, a amplitude de 10 volts pico a pico. Nós não temos a gente colocou a tensão de offset, a gente colocou uma frequência aí inicial de 100 Hz, que vai ter 1K, e tem os seus passos aí de 100 Hz. E por fim, o mesmo se aplica também à geração da onda nossa senoidal, o que é nós temos uma frequência aí de 60 Hz, 10 volts pico a pico, a mesma coisa que os anteriores, né? Uma frequência inicial de 100 e vai até 1000 e com os passos aí de, de 100 Hz. Uma outra coisa também agora já na parte dos harmônicos, só uma questão também que todos esses harmônicos que a gente está colocando aqui na tela, aqui nos prints, tanto os harmônicos unidal, quadrático e também a triangular que tá no próximo slide, todas elas nós usamos o janelamento de Hamming, né? Existe outros, eu não sei a pronúncia se é Hamming mesmo, né? Mas existe outros tipos de janelamento e a escolha do janelamento foi, que é esse Windows, né? Esse Windows, mas ele seria, a gente meio que foi tentativa e erro, né? A gente pegou esse Hamming justamente porque a gente conseguiu ver uma atenuação, mas assim como posso explicar, suave, né? E ele ficou mais visível essas questões dos harmônicos fundamentais e etc. Então assim, nossas escolhas ficou mais visível ter essa questão. Então assim, essa é a nossa percepção com o janelamento Hamming que nós escolhemos. Mas enfim, com a senoidal, até foi uma coisa que conversou na sala de aula, como a gente está querendo ver como que tá as características do sinal, a gente não optou, né, de usar o diagrama de Bode, análise lá, e a gente optou pelo FFT. O nosso primeiro harmônico, agora focado aqui, nosso primeiro harmônico, nós tivemos aqui, que é o harmônico senoidal, que está na tela aqui, nós colocamos uma frequência span aí de 2400 e podemos ver também uma questão aí até mesmo da apresentação do nosso harmônico fundamental, né? Você percebe que ele está presente no intervalo aí de 200 Hz, né, da frequência. E o mesmo acontece também pelo nosso harmônico quadrático. A gente tem uma frequência aí de pio aqui, ó, da fundamental até as outras em cada intervalo de 200. Lembrando que o nosso harmônico quadrático tem a mesma característica tanto do janelamento quanto também da frequência span, né? Então, essa foi a questão do senoidal e do quadrático. E está voltando também a triangular. Na triangular, a gente pode ver a mesma coisa, né? A gente colocou a frequência span de 2400, né? O FT nosso, né? Da frequência. E também podemos ver aí que a nossa
a nossa onda, sinal fundamental também está presente aí nos intervalos entre 200 a 200 Hz. É, nesse tópico, né, da implementação do controle PID, a gente tinha que construir um controlador PID lá no LabVIEW. Primeiramente, né, definindo o controlador PID. O controlador PID é um tipo de controle, né, que ele é baseado em loop, né, de feedback, que vai calcular continuamente um erro e aplica uma correção baseada nos termos, né, proporcional, integrativo, derivativo. Então, aqui a gente tem a parte proporcional vezes o erro, depois a parte integrativa vezes a integral do erro, e depois a parte derivativa vezes a derivada do erro. Aqui temos o diagrama de blocos para esse tipo de controle. Então, aqui é feito, né, a comparação do set point com o PV, que calcula-se então, né, o erro, e esse erro é aplicado naqueles termos da equação anterior. Depois é somado, né, as parcelas e é feito o controle do objeto de controle, né, seja a planta, por exemplo. Aqui a gente tem a construção, né, do P&D lá no LabVIEW. Então, a gente pega esses blocos e reconstrói aquela equação, né? Então, aqui a gente tem a parcela do KP, a parcela do KD e do KI, né? Da parte integrativa. Com o osciloscópio, a gente aqui está ali na parte da derivada, né? A parte da integral. E aqui todos os termos, né? Então, aqui na tela mostra o resultado, né, de um sinal do tipo quadrado, né? Quadrático. Onda quadrada. Então, aqui nas telas, né, mostra o resultado da ação de controle, né, do PID. Aqui mostra a parte da derivada e aqui da integral. E aqui todos os sinais, né? Tanto do KP, do KD, do TI. Dando continuidade na apresentação, sobre o anti-sétimo ANDAP, sobre a definição, primeiramente, do que seria o ANDAP, né? Esse ANDAP, ele ocorre quando o sinal ele satura e o integrador ele continua somando, acumulando erro, mesmo quando o sinal ele atinge ali os seus limites. Então, esse anti-sétimo ANDAP, ele é um método utilizado em controlador PD para evitar que ocorra esse ANDAP, né? Que o sinal ele continue acumulando os erros e assim ocorra ali a saturação do sinal em si. Atualmente, existem diversas maneiras para a implementação do ANDAP em si, que tem o objetivo principal de modificação do integrador a partir do momento que ocorre a saturação do sinal. Aqui é uma representação de diagrama de blocos, que aqui embaixo seria a parte em relação ao anti-reset ANDAP, aqui teria o erro e aqui o atuador. E comparando então o sinal de controle antes e após a saturação, caso eles sejam iguais, aqui no resultado apareceria zero. Caso eles sejam diferentes, apareceria um. Então, considerando aqui um, e aqui agora também comparando o sinal do erro com o sinal de controle antes da saturação, caso eles sejam iguais também, aqui resultaria, após o sinal, o bloco de igual, resultaria em um também. Caso isso ocorra, o erro seria positivo e também o sinal
do controle antes da saturação seria positivo. Isso quer dizer, então, que o bloco de integral ele estaria ali trabalhando para diminuir essa saturação do sinal em si. Então, ele estaria ocorrendo, então, o UNDAP. Para evitar, então, que ocorra esse UNDAP, caso, então, o sinal após o igual, o bloco de igual e o bloco de diferente sejam iguais, após esse bloco E, ele abriria o botão NF. Então, isso quer dizer que, como ele é NF, no caso, seria normalmente fechado, então, abrindo esse botão, a ação integral ela não iria mais trabalhar para reduzir essa saturação. Então, isso evitaria, então, da ocorrência do andar. Só acréscimo, caso o sinal antes e após a saturação sejam diferentes, então quer dizer que ocorre, então, a saturação do sinal. Aqui um exemplo gráfico em relação à utilização do anti-reset one-up e também a não utilização desse método. A linha em tracejado seria a não utilização do método, tanto os dois gráficos, e a linha contínua seria a utilização. Então, pode perceber que a linha pontilhada, ela varia muito mais até atingir seu regime permanente do que a linha contínua. Então, em alguns momentos, em alguns controles, isso pode ser prejudicial para a planta e também para o sistema em si. Então, a utilização desse método é muito eficaz e também colaboraria ali para também diminuir o tempo de avanço da planta, diminuir o tempo até que ela pare de oscilar. Então, foi implementado no LabVIEW esse, a utilização, né, do anti-reset. No caso aqui, pode ser observado nos dois gráficos que eu irei mostrar mais para frente. Esse waveform chart é após a utilização desse método e o waveform chart 2 seria antes da utilização do método. Então, aqui, pode-se perceber que o waveform chart seria, então, como eu disse, após a utilização do método, pode perceber que ele varia muito menos, o tempo até atingir seu regime permanente é muito menor do que referente ao tempo ali do Waveform Chart 2, que seria antes da utilização do método. Então, ele atinge ali cerca ali de 4.575 antes da utilização do método, né, e 2.254 mais ou menos, metade disso, na verdade, após esse método implementado. Sobre o Bumpless Transfer, o controle automático manual, ele ser um processo ali que faz com que a transição seja suave entre diferentes métodos que utiliza no sistema, entre diferentes modos, né, de um controle. Ele é utilizado principalmente em alguns métodos, diferentes controles, onde é necessário alternar ali entre diferentes métodos sem que ocorra grande diferença ou perturbação do sistema em si. Atualmente também existem diversos métodos para isso, mas um deles é a sincronização set point. O que seria isso? O valor da variável controlada, do PV, ele seria ajustado para que seja igual você falou do set point. Então, sempre a partir daí, um novo controle iniciando, ele sairia ali do ponto de referência, então diminuiria essa diferença na saída. E aqui embaixo, na figura, foi só uma representação mesmo do gráfico do set point que a gente utilizou para ver como é que seria o gráfico desse ponto de referência. E aqui foi implementado, então, uma condição que eu irei mencionar para frente, e dentro dessa condição colocamos o set point como, assim, o valor de referência para a variável controlada atingir ele. Então, aqui no caso,
seria vindo essa linha laranja do manual, então seria ali o controle manual, e esse botão em verde seria para o controle automático, então não teria ali controle manual de quem está controlando a planta, no caso. E o código utilizado para esse controle seria esse abaixo, então o que que seria isso? Caso o controle seja manual, o set point ele terá o valor da variável controlada PV. Então, esse controle seria baseado no valor do processo. Então, o PV ele teria os valores do set point, que seria correto ali para conseguir ter um controle melhor e também para partir de um novo controle a partir desse ponto de referência. A variável int zero, ela armazena, então, nesse caso, o valor da malha aberta, para também ter uma referência. E caso, no else, caso o controle seja automático, o valor da saída do PID, ele será atribuído ao valor da variável, de malha aberta. Então, esse controle não é mais do valor da variável controlada em si, mas ele é baseado a partir da ação do controlador do PID. O PV Tracking, ele entraria também na questão das condições que nós colocamos aqui para o nosso controlador, e que seria mais ou menos o PV Track, né? Ele é uma capacidade de ter um controle, de manter o controle, né, mais próximo do set point desejado, que seria no caso do valor do PV. Um bom PV Track, né, ele permite que esse PV ele se aproxime de valor do set point de forma mais precisa, sem que ocorra ali mudanças ou as perturbações no sistema que, caso não tenha esse PV tracking, iria ocorrer, mas com a utilização dele permite que não ocorra tanta oscilação assim. Dentro do controlador PID, cada termo ele contribui para esse PV tracking ele funcionar de maneira mais eficaz. Então, o termo proporcional, no caso, ele ajusta a ação de controle com base no erro entre o PV e o setpoint. O termo integrativo, ele considera a transmissão de erros passados para corrigir o desvio constante. E o termo derivativo, ele utiliza ali a taxa de variação do erro para antecipar mudanças futuras e ajustar a ação de controle de forma mais ágil. Então, basicamente, o derivativo, ele antecipa o que queria ocorrer ali, para caso utilize algum novo controle, por exemplo. Ele já mostra ali quais seriam os erros que iriam ocorrer, para também o PV Track ele trabalhar em cima disso, para manter ali o PV, variável controlada, perto do valor do set point, e assim ter um controle mais estável, mais seguro. Isso aí é modelagem. Aqui a gente fazendo a ligação física, né, da planta e o ELS. Então, primeiro a gente alimenta a bomba, né, e depois a gente pega, e conecta o sinal do sensor na placa, né. E também a gente conecta o GND da planta no GND do ELS. Aqui, essa planta ela tem dois reservatórios, um inferior e outro superior. Aqui é a foto do superior. E como que a gente faz essa modelagem e o ensaio? Primeiramente, a gente tem que traçar a reta, né, dessa planta. Então, a gente faz a conversão, né, do sinal de tensão que a gente recebe do sensor para mLs. Então, nesse código aqui está mostrando exatamente isso, né? Então, aqui a gente tem esses diversos níveis, né? Então, 3.260 equivale a 5,8, né? A gente coletou esses dados e vai traçar a reta, né? Então, aqui traçando a reta, a gente tem que funciona dessa maneira, né?
É que a gente tem a equação da reta e também a gente tem o nível, né, em função da tensão e dos coeficientes. Agora a gente pega essa parte aqui e vai no LabVIEW, né, e faz a conversão, né, da tensão para o nível. Essa, isso é feito nessa parte aqui, né, onde a gente pega o sinal do set point, menos esse coeficiente, depois dividido pelo outro coeficiente, né? Então aqui a gente tem a conversão que é mostrada nesse bloco tanque aqui lá no LabVIEW. Para fazer a modelagem, primeiramente a gente deu um curso, né, nessa planta para ver como ela funciona, né, para ver a dinâmica dela ao longo do tempo, o que foi cerca de 5 minutos. E durante esses 5 minutos, o funcionamento da planta foi a seguinte, né? É, de forma, essa planta ela funciona de forma integrativa, né? Então, o nível dela, né? Que mostra o nível dela subindo, né? Uma reta mesmo. Depois a gente utilizou a função ident, né? Lá do MATLAB. E a gente recortou esse sinal e depois estimou uma função de transferência para essa planta. Aqui é mostrado o corte, né, que a gente fez no sinal, utilizando essa função ident do MATLAB. E aqui depois a função de transferência achada, né? A gente utilizou dois polos e um zero, e aqui a estimativa, né? Então, 95,52%. Aqui é a função de transferência. Depois, com essa função de transferência, a gente usa outra função lá no PID, lá no MATLAB, que é o PID Turning, que a gente vai calcular alguns parâmetros, né? No caso, o KP e o TI, para depois realizar a sintonização da planta, né? E para fechar a malha. Então, aqui a gente foi mexendo na curva, né? Até achar é, esses valores aqui, né? Então aqui a gente tem um sobressinal de 40%. A planta ela já é lenta, né? Então a gente teve um pouco de dificuldade nisso de tentar deixar ela mais rápida. Em consequência disso, teve o sobressinal. Depois a gente pega aqueles valores, né? E coloca no LabVIEW, né? Então aqui o KP e o TI. Coloca a planta no modo automático e seta um valor. Aqui no caso foi de 1.500, né, ml. Então aqui a planta ela já chegando perto desse valor e ela repetindo, né, a dinâmica lá simulada no MATLAB, né, através da função de transferência. Então, depois disso ela vai aproximar aqui do erro zero em regime permanente, né? Então, isso representa que tanto, tanto o erro zero em regime permanente como essa equivalência, né, da modelagem no MATLAB com a parte física é algo que diz, né, que a modelagem tá boa, né? Depois aqui setando um novo valor de nível, 1.700. Ele repete, né, essa curva aqui do MATLAB lá fisicamente até chegar no nível de 1.700. É, esse foi o vídeo dessa primeira etapa, né, da N1. É, esse laboratório ele foi bastante proveitoso para a gente. A gente pôde ver como funciona o controle na prática, né, fugindo daquela parte
só de teoria, e no mesmo tempo, né, a gente juntando as duas coisas, né? Tanto a parte teórica estudada no ano passado, como agora a parte prática e trazendo aqueles termos, né, que a gente só ouvia para a prática, né? Como a parte da sintonização, né, que era o termo que a gente sempre estava ouvindo. Então, obrigado pela atenção e até mais.